Agora, neste momento, o que eu gostava era que de cada grupo que nos dissesse o que é que foi mais difícil e o que é que falta, para além destas coisas, o que é que vocês acham que é muito importante e que não está ali para descrever uma atividade destas de feedback e reflexão. A forma como o trabalho, como a sala está organizada, interfere muito também nas possibilidades de interação, não é? E o que é que falta aqui? O que é que vocês acham que falta mesmo ali? Sim, aqui estão meia dúzia de pontos. Nós conseguimos resolver o problema só com esses indicadores e não sentimos dificuldade em faltar alguma coisa. Não notaram assim nada de muito crítico que faltasse ali? Muito bem, vocês trabalharam num único grupo, portanto violaram logo as regras para começar, muito bem. Isa, ora, aí está. A regra não foi comunicada. Já não digo mais piada. Ok, vocês. O que é que foi mais difícil, se é que alguma coisa? Mais difícil? Não. Talvez. Acho que inicialmente foi arrancar, primeiro para conseguirmos articularmos. E depois também estás a dizer o ponto 7? O follow-up. Sim. Sim, talvez aquele que fosse mais discutido ou menos consensual, mas no geral não houve pancada, portanto... Pois, eu reparei. Estava preocupado com isso também. Mas, Maria José, agora falta alguma coisa que vocês achem que é crítico que não está ali? Não identificamos ali, acho que aqueles elementos estiveram todos bem... Sim. Que era no início da aula seguinte. Sim, mas isso eu penso que o Nuno está-se a falar da estrutura e dos tópicos que ali estão e não dos conteúdos que nós alocamos, não é? Não, a estrutura parece-nos bem, parece-nos. Ok, obrigado. O que foi mais difícil e o que é que falta, eventualmente? Não, a única coisa que identificamos é poderia haver ali um tópico sobre a estrutura. Qual é a estrutura nós pusemos isso, da atividade. Tá. E o Jorge estava a sugerir... Algum tipo de recompensa, algum tipo de estratégia para garantir o maior número de respostas. Isso é uma coisa que cabe no follow-up, tem que ser comunicada antes, provavelmente. No fundo é utilizar uma estratégia de gamificação, por exemplo, ou seja, de que forma é que nós podemos garantir, quer dizer, pode existir a obrigatoriedade, não é? Mas se não for a obrigatoriedade, como é que se estimula o maior número de respostas? Okay. E difícil, fala alguma coisa? Não. Sim. Ok, muito bem. Aquele grupo ali. Bom, no nosso caso, acho que criamos aqui uma sinergia positiva. A única coisa, na nossa ótica, era que poderíamos ter beneficiado com exemplos mais concretos e, se calhar, já algumas hipóteses de escolha ou sugestões para nós podermos orientar melhor a atividade. Pronto, do questionário que nós temos a planear fazer, o que nós sentimos que faltou naqueles core points era uma espécie de incentivo para os alunos para responderem ao feedback. E a nível de dificuldade que nós identificamos foi mais a necessidade de uma ferramenta específica que sintetizasse a informação em segmentos mais fáceis de utilizar na aula. Porque, por exemplo, em casos que tínhamos turmas de 300 alunos, fica muito difícil conseguir consolidar tudo. Qual foi a maior dificuldade em discutirem entre vós aqueles pontos? Não temos assim nenhuma dificuldade em específico. Correu tudo bem. Ok, muito bem, obrigado. Estamos resolvidos quanto a este ponto. Muito obrigado. Vamos continuar agora. Referindo um conjunto de técnicas. Eu também aqui não vou estar a perder muito tempo para não tornar isto enfadonho, porque vocês provavelmente conhecem isto melhor do que eu, mas há algumas técnicas que me pareceram interessantes e nós vamos usar algumas delas hoje também para, se for melhor, tem ali o ecrã, porque este de vocês está um bocado de esgalha, não sei. A primeira
coisa que eu acho que nós já todos fazemos. As dificuldades, esta questão de fazer questões aos alunos que os guiem no próprio processo de feedback, para eles não ficarem perdidos. E agora, o que é que... Eu acho que isto beneficia muito se for previamente trabalhado. Eu faço muitas vezes isto nas aulas, mas sem preparar, e às vezes eu próprio fico perdido, e os alunos percebem isso imediatamente. Portanto, isto acho que é das técnicas, esta primeira, o Guided Reflection Prompt, acho que é daquelas que requer mais o trabalho de casa, estar bem feito, preparar as questões e depois antecipar até as respostas dos alunos para saber qual é a própria questão, ter ali uma bateria de questões que funcionam. Quando nós temos muitas turmas, uma a seguir à outra, sempre a fazer a mesma coisa, o problema é a primeira, não é? Porque depois nas outras nós já conseguimos, mas é importante ter esse trabalho prévio. Ter um logbook, portanto um registro que os alunos fazem das dificuldades que vão tendo, da forma como as ultrapassam. Isto é uma... Os nossos alunos hoje não têm muito tempo, nem têm muita paciência para registar este tipo de informação. Há ferramentas que ajudam a fazer isto, nós vamos falar de algumas. A questão é que a maior parte delas têm uma licença que é paga, não é? Portanto, ou a escola tem, ou então não, é difícil utilizar isto. Seja como for, nós fazemos isto muito com os nossos alunos, em particular os que estão a fazer o projeto final de estágio ou a licenciatura. Em particular, quando eles estão a fazer o levantamento do estado da arte, tomem nota do que se não têm que ler os artigos 3 ou 4 vezes e depois não se lembram. Portanto, isto é uma coisa que, nestes casos muito concretos, já se faz de alguma forma, já sem pensar. Nas outras unidades curriculares, eu nunca usei isto, mas acho interessante. Eu nunca usei isto também porque eu normalmente dou aulas em base de dados para alunos de informática, portanto eles estão no meio deles. E isto acaba por ser... se estivermos a dar matérias a um público-alvo que não seja exatamente a área, isto já pode fazer muito mais sentido e ser muito mais útil, ter muito mais impacto do que se for para uma área que já é conhecida. Os portfólios são muito utilizados por gente da área das artes, da ESMAD. Da ESMAD não está cá ninguém da ESMAD, pois não? Da ESMAD, vocês usam? Os alunos têm que usar mesmo ou eles usam porque querem? Em termos... Sim. Okay. E eles usam no âmbito de uma disciplina ou global? Do curso inteiro? Exato. Eles usam a escola fornece-lhes alguns canais, algumas ferramentas. Não, eles é que. Mas são guiados nesse processo pelos professores ou não? As pessoas é que os guiam. Nessa semana protocolo eles têm, tanto têm o computador como no nosso curso de design, que é muito, também tem muita coisa analógica, não é? Não há muito papel. Sim. Ok. Sim. Mas eles usam esses portfólios depois à procura, quando vão à procura de emprego, aí têm ferramentas para fazer isso. E o que há uma unidade popular, não é? Que eles preparam gestão de design no terceiro ano, que eles têm uma unidade popular. Especificamente ou muito focada para orientar isso. Ok, muito bem. Portanto, são coisas que são utilizadas em algumas áreas, em algumas áreas de estudo, mas não em todas, mas que são úteis e podem ser muito úteis agora com esta história das microcredenciais e formações mais curtas, extracurriculares. Isto pode ser efetivamente relevante, ter uma ferramenta onde estas credenciais vão sendo gravadas, colecionadas, para depois mostrar aos empregadores quando chegar à altura de irmos para o mercado de trabalho. Este 3-2-1 Reflection é uma coisa que também é muito comum, é no fim da aula perguntar aos alunos 3 coisas que aprendeste, 2 dúvidas que ainda tens e uma coisa que achaste super interessante. É uma forma de nos obrigar a refletir, a pensar, a ver aquilo em que falamos. É uma coisa simples de utilizar, simples de fazer, que não demora assim muito tempo. Nós vamos fazer isto hoje, lá mais para o fim do dia.
Eu, quando faço, eu sempre, nunca fiz isto em grupo, tenho feito isto individual. Como nós vamos fazer aqui hoje, vocês são uma turma grande. Isto para mim é uma turma pequenina. Sim. Mas nós vamos fazer no Google Forms. Fica lá registado e depois aquilo passa para Excel. Ok, muito bem. Outras coisas que também são algumas delas muito conhecidas, em particular esta aqui dos 6 chapéus, portanto, colocar um chapéu, assumir um determinado papel, uma determinada responsabilidade e criticar o problema sob esse ponto de vista. O World Café também é uma coisa que se vê muito, em particular em workshops, em conferências e coisas do género. Portanto, há vários grupos de pessoas a discutir um determinado aspecto, um determinado problema, com várias questões, e as pessoas vão rodando de mesa em mesa para abordarem dimensões diferentes do problema. Este Fishbowl Discussion, nunca usei uma coisa destas, mas é basicamente ter um grupo de pessoas a discutir um problema e os outros são uma audiência que ouvem e depois discutem, comentam, criticam. São tudo ferramentas relativamente simples de utilizar, que não requerem grandes recursos. Este Peer Review Circles, nós isto fazemos muito também em determinadas unidades curriculares. Damos um trabalho aos alunos, depois de eles fazerem uma parte da aula para resolver o problema e depois pedimos para nos entregarem o que resolverem, trocamos entre os grupos e cada grupo vai avaliar o trabalho que foi feito pelo outro, corrigir, dar uma nota, dizer o que é que está bem e o que é que está mal e depois apresentam aquela discussão e discute-se em grupo. Isto eu acho que é muito eficaz, esta técnica. Ok. Depois, se estivermos particularmente preocupados em paradigmas de PBL, em STEAM, que o STEAM tem um conjunto de fases standard, digamos assim, não é que isto seja uma coisa estática, mas tem um conjunto de fases, portanto, lançar a questão, uma fase de investigação, uma fase de idealização do problema, criar, apresentar e depois, eventualmente, fazer o loop e voltar à investigação e por aí fora. Em cada uma destas fases há um conjunto de atividades que são mais ou menos comuns e há um conjunto de feedback, de métodos de feedback e de reflexão que podem ser utilizados com algum sucesso. Aqui tem alguns exemplos, isto não é minimamente exaustivo, mas alguns exemplos só para guiar o trabalho que se pode vir a fazer nesta área. Portanto, conjunto de técnicas, há muitas mais, vocês sabem. Como aplicar isto em unidades curriculares ou em atividades académicas, pedagógicas, mais viradas à resolução de problemas. Um conjunto de desafios que podem surgir neste âmbito. Garantir que a reflexão que se está a fazer, que é uma coisa efetivamente com potencial para gerar impacto, que não é uma coisa feita superficialmente porque estamos a correr. Novamente, é importante dar tempo para as coisas acontecerem, dar espaço para as coisas acontecerem. O feedback e a reflexão é uma parte constituinte da aula, é uma parte constituinte do trabalho que estamos a fazer com os alunos, não é um extra. E deve ser encarado como tal porque tem um impacto enorme nos resultados de aprendizagem e tem um impacto enorme no desenvolvimento das competências dos alunos, não só as técnicas, mas principalmente as transversais. E, portanto, para assegurar isto, é preciso dar tempo e é preciso informar os alunos da forma como aquilo vai ser depois avaliado.
A resistência ao feedback entre pares pode surgir em determinados contextos. Da minha experiência particular, nunca detectei que isto fosse um problema para os nossos alunos estarem a criticar o trabalho do outro. Tanto que esta crítica, na maior parte das vezes, é feita em privado. Ou seja, eles têm o trabalho que eu fiz, eu tenho o trabalho que a Rosa fez, a Rosa tem o meu, ela critica, diz isto está mal, isto está bem, mas isto é feito em privado. Pode ser feito em público também. Sim. 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 E aí provavelmente tem. Sim. A ver os trabalhos dos outros. Sim. Pois é verdade, nessas áreas deve ser. Precisamente por causa disso, não há certo e errado. Sim. Sim, pois nas áreas mais técnicas há normas, há regras, há modelos, Sim. Ok, muito bem. Depois, o problema que vocês estavam a colocar aí ao canto há pouco, a questão de ter aulas com muitos alunos, ter turmas muito grandes, usar ferramentas digitais é uma solução para este problema. E usar ferramentas que depois recorram, como nós vimos há bocado com o Mentimeter. Nós tínhamos uma série de respostas, conseguíamos identificar determinados padrões, mas o Mentimeter faz aquilo, utilizando técnicas de inteligência artificial, consegue agrupar e dar significado a um grupo e ver que elas são semelhantes. Portanto, todos estes automatismos são muito benéficos para perceber o que se está a passar e para poupar tempo, que é um aspecto fundamental. A avaliação exige muito tempo aos professores e depois falta tempo para outras coisas mais importantes, mais criativas, porque não há tempo para tudo. E estas ferramentas ajudam isso. Eu não sei se já experimentaste, mas naquele do Mentimeter, além de fazer os agrupamentos, se utiliza o Mentimeter, atualmente, além dos agrupamentos, fazer o agrupamento ao ser pedido para se dirigir um relatório. E ele vai desenvolvendo o relatório com base naquilo. Sim. Eu, o Mentimeter, tenho usado sempre estas funcionalidades mais básicas, porque eu não tenho, a conta que eu tenho é aquela free, portanto aquilo agora tem uma coisa, antigamente só se podia fazer 3 perguntas, agora podes ter 50 utilizadores por mês, portanto eu hoje gastei a minha cota. Estava a pensar retirar este workshop com os alunos da ESE, mas vou ter que esperar um mês. Sim, não é? Mas tem muitas coisas novas e excelentes. Sim, já com a inteligência artificial. E depois, finalmente, as questões têm a ver com o tempo e por isso é importante planear e assegurar que isto faz efetivamente parte do plano da aula. Bom, posto isto, temos mais um exercício agora para vós. Bom, muito bem, o que é que eu vos ia pedir agora? Vocês têm, não têm ainda, mas vão ter daqui a bocadinho, um papel. Cor-de-rosa, alguns, e um papel branco, os outros colegas. O que eu vos ia pedir é, quem tem os papéis brancos, que escreva uma questão que ainda tenham. Portanto, nós neste momento discutimos aqui o que é o feedback, o que é a reflexão, quais são as barreiras e os fatores desbloqueadores, falámos em algumas técnicas, falámos aqui num conjunto de tópicos referentes ao feedback e à reflexão em ambiente educativo. Portanto, o que eu vos pedia é que vocês vieram com determinadas expectativas aqui perder esta manhã comigo e
o que é que, face a essas expectativas, que questões é que vocês ainda têm que gostassem de ver esclarecidas? Tem aqui algumas notas que especificamente sejam muito concretos naquilo que dizem, uma frase curta a dizer aquilo que ainda têm, uma dúvida que ainda tenham. Nos cartões cor-de-rosa, esse é do branco. No branco é para escrever uma dúvida que ainda tenho. Nos cor-de-rosa, uma coisa interessante que tenham adquirido durante esta primeira parte da manhã. Já temos alguma coisa? Vamos ouvir algumas dúvidas. Papel branco. Quer-nos dizer qual é a sua dúvida já? A minha dúvida prende-se com o que é aceitável. Qual é a regularidade aceitável para fazer... Se há uma fórmula para pedir feedback aos alunos? Ou... Eu não tenho não conheço fórmula nenhuma, mas é uma questão de planificar a aula de forma a que se consiga obter o feedback que é relevante, nos pontos que são relevantes, mas sem fazer o overload. Eu acho que depende muito das matérias que se estão a falar, do tipo de aula. Um papel cor-de-rosa. Conhecer mais a miúde o projeto e poder trocar ideias com colegas que eu ainda não conhecia aqui. Ótimo. Obrigado. Mais uma pergunta. Quem é que tem um papel branco? Rosa. É pergunta, não é? O branco, é. A minha dúvida consiste que quais são as técnicas que mais se adaptam a aulas teóricas que têm uma duração de 2 horas? Não sei responder. Sim, ok. Eu acho que essa coisa mais motivar os indivíduos. Quero motivar os meus alunos. E eu tenho 60 alunos numa aula teórica. Sim. E muitas das vezes eu estou a explicar, eles estão concentrados, mas ao fim de um tempo eles desaparecem todos. Eu acho que isso é um padrão lá no ISEP, porque eu tenho o mesmo problema. Tenho as aulas cheias e... Destas técnicas tentar tirar aqui umas que eu possa aplicar e que me possa trazer. Há sugestões de alguém? Técnicas destas ou que vocês usem para além destas que funcionam bem para reter os alunos nas aulas teóricas? Ou seja, para eles não desaparecerem ao fim de 2 semanas. Fazer questionários. Questionários. Eu faço questionários para avaliação. Mas isso eles logo a resposta que eles me dão é está na FUP. Tem que se pôr na FUP logo de início, não? Pode ser uma... Os polegados, esse até é bom. Já viste que entrar numa sala que tem vários ramos, tens mais de 60, tens 100 alunos, coisa numa aula, e passado aí 4 a 5 semanas tu ficas reduzido a 10. É frustrante. Estás a lidar 2 horas, tentar uma coisa, estás a entender? Por isso é que eu queria... Disponibilizar antecipadamente os conteúdos. Porque eu quando tenho eu trabalho muito com o PBL, não é? Sempre. E quando tenho assim uma parte teórica que eu quero ter a certeza que eles assimilam, eu faço flip de classroom por sistema. E então o que é que eu digo? Próxima aula, preparem isto, porque eu tenho um conjunto de questões. E então eu trago as questões e, como normalmente eles trabalham em grupo, porque as minhas turmas são do tamanho das suas, tenho 80, também tenho à noite, mas são mais pequenas as turmas. Mas dou espaço. Mas eu faço isso. Então, seleciono de um capítulo, por exemplo, 5 questões que são fundamentais para a compreensão dos conteúdos. Disponibilizo, eles têm tempo, negociamos o prazo e depois naquela aula é para tirar dúvidas, mesmo que eles venham com tudo compreendido ao contrário, não faz mal. O ambiente tem de ser esse, não é? Não sabe.
pronto, vamos esclarecer e há de sair daqui a saber. Eu tenho mesmo questão aos alunos de uma matéria na aula, eu não tenho resposta nenhuma. Eu já tentei aplicar, fazer questões, eu não tenho resposta nenhuma. Eu tenho uma variação da dela. Eu também trabalho muito com a aula invertida, né? E na sala de aula, eu divido o material, quando é muita coisa, muito conteúdo, eu divido nos grupos. Eles já se prepararam antes e os grupos vão fazer uma síntese. Eu divido os grupos mais ou menos com o mesmo número de componentes, mas pode ser também diferente. E eu dou um número para cada um, uma cor, um número, qualquer coisa assim. Então, eles discutem primeiro a leitura que eles fizeram previamente, elaboram uma síntese, digamos assim, dos pontos principais, e depois, na segunda rodada, por exemplo, tinha um grupo de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Todos os uns vão se reunir, todos os 2, todos os 3, e assim por diante. E eles vão trocar. Então, porque aquele representante no grupo 1, né, discute uma parte do material e vai trocar. E eles elaboram a síntese final. E eu fico sentada num grupo só, porque ali no grupo eu já percebo se realmente tudo foi explorado. E, a partir disso, é que eu fecho a aula, faço a sistematização. É muito interessante, eles adoram, né? Eu faço com muita frequência a mesma técnica, chama painel integrado essa técnica. Depois a gente pode socializar. Eu tenho outras técnicas, depois posso compartilhar. Eu também uso essa para uma situação específica, que é a análise do European... Eu sou de comunicação, eles todos os anos têm de fazer na turma a análise do European Communication Monitor, que é um documento que tem 100 e tal páginas, não é? E é anual. E então eu distribuo os tópicos pelos grupos, e os grupos têm de explorar e fazer uma síntese. Eu depois marco o espaço que eles têm para fazer a síntese, e cada grupo vai apresentar à turma. Depois, não, isso conta para a avaliação do semestre, ok? E eles, depois de fazerem a apresentação, tem que haver feedback, não é? Pode um grupo tirar umas conclusões que são assim um bocadinho ao lado, não é? Ainda por cima aquilo, o documento é em inglês, não é? E então, o que é que no final fazemos? Temos um ficheiro onde cada tópico, o tópico de introdução, 1, 2, 3, 4, 5, vai ser junto por cada um dos grupos. Ficamos com um ficheiro só, que é um resumo dos tópicos todos. E eles estudam a partir do resumo, porque faz parte da avaliação e depois eles vão ter de ser testados. Também dá resultado, que é temos de disponibilizar primeiro e depois acompanhar na aula a elaboração do trabalho. Mas é uma das situações em que eu também utilizo essa técnica. Em aula, aquilo é teórico. Numa sala grande, com eles a trabalhar em grupos. Não há hipótese, porque individualmente com a turmas de 80 e mais é impossível. Não há golden standards, não é? Tem que se experimentar. Eu no tempo do Covid experimentei as aulas invertidas. Preparámos vídeos para os alunos verem antes e depois iam à aula no time só para discutir, mas ninguém via nada. Mas aí já são muitos anos não, é preciso arranjar mecanismos para que as pessoas nas aulas invertidas efetivamente leiam as coisas. Vamos entrar no último tópico que gostava de ver convosco ainda hoje. Algumas ferramentas para implementar estas técnicas e como é que podemos incorporar ferramentas de inteligência artificial para facilitar o processo com ganhos para os professores e os estudantes. Vamos ver primeiro algumas ferramentas, muitas delas, novamente, coisas que vocês já utilizaram com certeza,
ferramentas digitais para facilitar o feedback e a reflexão, mas estas tradicionais, digamos assim, sem recorrer à inteligência artificial. Eu também não, muitas delas eu nunca utilizei, são coisas que eu vi online, os highlights sobre as features principais de cada uma destas ferramentas. Este per-user é muito utilizado. O Flipgrid, pelo que eu percebi também daquilo que vi também. O Mentimeter é talvez daquelas mais utilizadas. É uma coisa anónima, tem uma série de funcionalidades mais recentes, como a Bertil estava a dizer há pouco. O Kahoot é uma coisa muito semelhante. Quer um, quer outro têm a possibilidade de utilizar sem pagar uma conta e depois limitam aquilo que se pode fazer de formas diferentes. O Mentimeter de uma maneira, o Kahoot de outra maneira. E isto também vai mudando. E, seja como for, há instituições de ensino que têm contas pagas e aí o cenário muda. Eu gosto particularmente do Mentimeter porque é super fácil de utilizar, não é preciso estar ali a perder tempo a aprender com a ferramenta. O Kahoot já me parece mais difícil de entrar no Kahoot do que o Mentimeter e são muito parecidos. Eu adorava, sim, por favor. Eu sou fãzíssima do Padlet e a nossa solução passou por isso, porque acaba por ser um modal colaborativo online que é muito interessante e em que nós podemos acompanhar o progresso todo de evolução dos estudantes que cada grupo ao longo da atividade curricular. E além de ter vários ganhos, há um que eu acho muito interessante, porque geralmente os nossos estudantes gostam daquele feedback imediato, não é? Portanto, eles próprios estão... Eles próprios estão a acompanhar o processo todo, porque o mural, sendo colaborativo, ele está projetado, não é? Portanto, eles vão sendo responsáveis, cada grupo, pelos conteúdos e estão todos a ver o que é que cada um está a fazer. O que também dá, se me permitem, um brio extra entre eles, interpares, não é? Porque não querem ficar mal perante os outros grupos. E serve muito bem como um agregador de conteúdos, de objetivos, e acaba por funcionar, eu acho mesmo muito, muito bem. Pronto, portanto, se me permitem deixar este feedback, eu de início estranhei um pouco, mas depois realmente utilizo sempre que possível. Só tem aquele problema de que só tem 3 morais, não é? A versão gratuita. Não é? A versão gratuita só tem 3 morais, não é a única questão. Por isso só dá para 3 unidades populares, se quiserem. Sim. E os estudantes têm todos que se inscrever, mas foi super intuitiva a utilização. Nós utilizamos o Miro. Sim, nós também usamos para projeto, também usamos Miro em projeto, sim, também usamos. Mas também tem limitações. Eu acho que é também precisamente o número de Sim. Mas o Padlet é diferente, organiza a informação de uma maneira muito sistematizada e muito... Sim. No Miro andamos ali a passear, não é? Zoom in, zoom out, ali não. No Padlet está tudo organizado, funciona muito bem. E no Miro dá para ver quem é que está a atualizar, quem é que está... No Padlet provavelmente também. E isso é que puxa pelos alunos. Sim. O Trello é mais uma coisa para a gestão de projetos, não é? Para as tarefas que eu tenho que fazer, o que já fiz. Mas também é uma forma boa de manter controle do processo até para os próprios alunos.